Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, super delicado, e que vem tomando muito as mídias, vem muito forte nos últimos anos, que se chama depressão. Falar sobre a depressão ou qualquer coisa que a gente chame de uma patologia, uma doença, é sempre algo muito delicado. Mas não precisa ser algo pesado, não precisa ser algo dolorido. Nós precisamos falar disso entre nós, com a gente mesmo, com familiares, com filhos, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga se prevenir em relação à depressão. Se nós não conhecemos algo, não há como eu me prevenir. Não há como eu conseguir lidar com aquilo verdadeiramente falando. Então, não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que eu preciso esconder. Nossa, dá falar sobre. Não, é colocar para fora, é expressar, é, é descarregar muitas vezes esse conteúdo emocional. E lembrem-se de uma coisa que é o mais importante quando a gente começa a falar de depressão. Gente, depressão não é frescura. Não é falta de trabalho, não é. Desculpem a expressão, mas eu já escutei muito que depressão é falta de Deus no coração. Gente, não, não é isso. Depressão é um movimento, é um transtorno super sério e que vem levando muita gente ao desequilíbrio nos últimos anos. Com a pandemia, veio muito movimento de depressão e ansiedade, de pânico, muito intenso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a depressão. Entender o que é uma depressão, a doença, e o que é um evento depressivo. Para mim, esse é o mais importante. E se nesse vídeo vocês conseguirem compreender isso, eu já estou muito feliz, sabe? Porque é uma dificuldade muito grande que nós temos de perceber isso no nosso dia a dia. O que é uma situação pontual e o que é algo que vai gerando uma, que a gente chama de patologia, uma doença, um transtorno. Então, o que é um evento? É algo passageiro, é algo pontual, é algo que aconteceu. Seria um evento depressivo. Terminei um relacionamento. Isso é um evento depressivo, dependendo da situação, claro. Em algumas situações pode ser um alívio, pode ser uma libertação, né? Mas, em algumas situações, assim, todo e qualquer relacionamento, ele tem uma vida, ele tem uma relação, ele tem uma interação, ele tem um movimento muito forte ali, conjunto, com uma outra pessoa. Então, eu terminar um relacionamento, principalmente se eu não queria terminar, isso é um evento depressivo. Um evento de melancolia, um evento de tristeza, enfim. Não necessariamente isso é uma depressão. Isso pode ser o gatilho para a doença. Mas, gente, entendam uma coisa: um único evento, putz, assim, eu sei que é meio forte o que eu vou dizer, mas assim, jamais vai gerar uma depressão. Se eu fui mandado embora do trabalho, isso jamais vai gerar uma depressão. Se eu briguei muito sério com meu pai, com minha mãe, e eu cortei relações. Se eu tive também uma quebra de vínculo muito forte com um filho, isto raramente vai gerar a doença a depressão. O que eu preciso entender é se isto foi um gatilho para outras coisas que já existiam. Muitas vezes, para eu gerar a patologia depressão, são anos, são décadas para que eu entre nessa frequência, para que realmente eu ative a doença depressão. Só que às vezes são pequenos detalhes, são às vezes em pequenas situações que eu vou acumulando, 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 acumulando. Chega uma hora que eu explodo, chega uma hora que eu transbordo. E é nesse momento que um pingo literalmente é um vendaval. Então, observa se você já teve na sua vida alguns eventos depressivos. Sei lá, você já teve algum término de relacionamento traumático? Você já saiu de um emprego que você gostava muito, ou dependia a tua família inteira daquela grana, e aí você, de repente, não tinha mais aquilo. Isso gerou um evento muito forte. É a cerejinha do bolo, que vai desmontar. Isso é
o último bloquinho do castelinho que vai fazer o castelinho se desmanchar. Mas eu garanto para vocês, isso não é a depressão. E não foi por este fator, por este motivo, que você caiu em depressão. A depressão é algo muito mais contínuo, é uma frequência muito grande. A pessoa, às vezes, ela vai ficando afastada das suas relações, ela quer ficar muito mais isolada. Em algumas situações, numa depressão mais clássica, a pessoa não quer tomar banho, ela fica, às vezes, trancada num quarto escuro, muitas horas do dia, com dificuldade de comer ou comer muito, porque isso depende muito de como o meu organismo funciona. Então, observem esses detalhes em vocês mesmos e observem nas pessoas que estão ao seu redor. Gente, depressão é um negócio muito sério. Todos esses sintomas que eu disse aqui para vocês, porque não quer trabalhar, porque não quer fazer isso, porque não quer estudar. Então, mas o que está por trás disso? Observem quantas vezes vocês ficaram assim na vida de vocês. Só que depois de um tempo passou. Só que será que vocês resolveram o motivo, a raiz do que está ali? Se eu vou colocando embaixo do tapetinho, chega uma hora que eu criei o Pico Everest e eu vou tropeçar e eu vou cair. Neste momento é onde eu posso manifestar a depressão. Eu ativo a depressão doença. E em algumas situações, para eu administrar isso, eu vou precisar de uma medicação. É difícil? É difícil. Nossa, mas a medicação vai me deixar pior. Não necessariamente. Às vezes, nós precisamos equilibrar a parte do cérebro, porque às vezes o nosso cérebro ele já está bagunçado, já está desequilibrado em relação a isso. Então, às vezes eu vou precisar de uma medicação. E tudo bem, a questão é eu não me tornar dependente dessa medicação. Que eu a utilize como uma ferramenta por um tempo para que eu consiga melhorar, para que eu consiga ficar bem e, gente, terapia. Um dos principais movimentos, eu não estou falando isso só porque eu sou terapeuta, tá? Não. É porque realmente só uma medicação não vai resolver a questão. Vai amenizar sintomas. E eu preciso entender como lidar com isso. Como eu posso expandir de uma determinada maneira para que eu, inclusive, me previna para não ter isso novamente. Terapia. Mas que tipo de terapia? Terapia. Vá se cuidar, vá se conhecer. A gente fala muito de atividade física. Atividade física ajuda muito na depressão? Pra caramba. Só que se eu tô num evento depressivo muito profundo, puta, vamos ser bem sinceros, eu vou ter vontade de ir pra academia? Eu vou ter vontade de correr? Eu não vou. Então eu preciso ir entendendo pequenos movimentos físicos que eu possa fazer e eu consiga fazer. É óbvio que para uma academia fazer um esporte vai ajudar, mas, gente, no pico, eu não vou ter força e energia para fazer isso. Então, para nós e quem está ao redor também precisa entender um pouco isso. Lidar com um depressivo é um desgaste de energia às vezes muito grande, porque quem está em depressão vê tudo cinza. Dia é cinza, a noite é cinza, a tarde é cinza, tá tudo muito cinzento. Então demanda um tempo e um cuidado muito grande. Mas tem que ter calma, paciência. Inclusive porque aquela pessoa não está fazendo às vezes, ou deixando de fazer algumas coisas porque ela não quer. É porque ela não consegue. Mas ela não consegue tomar banho? Gente, de verdade, às vezes, não. Ela não tem vontade, ela não tem energia, ela não tem nada, porque tá tudo cinzento. Então, tanto faz, tanto fez. Tá vivo, tanto faz, tá morrer, tanto faz, tá comendo, tanto faz, tanto fez. Tente. Dois movimentos muito importantes. Se você que está me ouvindo agora, está me assistindo agora, sente que está em depressão, isso é para você. Encontre um motivo para a ação. Encontre algo, por mais difícil que seja, que faça com que você levante, que faça com que você esteja de pé no seu dia. É difícil? Sim, pra caramba. Mas a gente encontra. Por mais profundo que esteja, a gente consegue encontrar. E se nesse momento você não conseguir, não desista. Porque alguma coisa dentro de você
Em algum momento vai te mostrar. A gente só precisa estar atento a isso. Então, para você que sente isso, resista, não desista. Agora, para você que está ao lado de um depressivo, tenha calma, tenha paciência, respeite o tempo e o movimento dessa pessoa. Porque é muito difícil estar em depressão. Em algumas situações, a gente julga o outro também, mas a gente não está nessa frequência porque a gente quer. Ah, mas tem autossabotagem. Vamos tomar um pouco de cuidado com os excessos de interpretações. Às vezes a gente entrou nessa situação por um monte de fatores, mas ninguém quer sofrer. No fundo, lá do teu inconsciente mais profundo do teu existir, ninguém quer sofrer. Então, tente auxiliar esta pessoa tentando dar um motivo para ela. Meio pesado que eu vou dizer, não pesado, mais profundo, mas assim, tente auxiliá-la, como eu falei agora há pouco, de encontrar um motivo para ela levantar, um motivo para viver, um motivo para estar de pé. Você vai falar 1, 5, 10, 50, 1 milhão de vezes. A pessoa pode não fazer nada. Pode. Mas às vezes, depois de 2 milhões de vezes, aquilo pode dar um start. Aquilo pode fazer com que ela enxergue esse processo de uma forma diferente. Então, da mesma forma, resista. Não desista dessa pessoa. Porque o que um depressivo ele menos quer nessa fase é alguém julgando, menosprezando os sentimentos e as emoções dele. E quando as pessoas estão ao redor, por não compreender aquilo, o que a gente mais faz, e não é por maldade, mas é por falta de consciência, é menosprezar o sentimento dessas pessoas. É diminuir. Não façam isso. Imagine se você naquela situação. Você gostaria, não só em depressão, mas para qualquer movimento, você gostaria que alguém invalidasse as suas emoções e seus sentimentos? Eu acredito que não. Lembrem-se, depressão não é frescura. Depressão é uma doença que precisa ser tratada, cuidada, com calma, com paciência, com carinho e com respeito. Jamais percam respeito por si e pelo outro. De forma alguma. Se você não pode ajudar e contribuir, também se respeite. Mas não atrapalhe o processo do outro. Não desrespeite o processo do outro. Entenda, tudo é uma fase. Isto vai passar. Em algum momento. Tudo passa. Os picos e vales da vida. Tudo vai passar. Não se entregue, mas se respeite. Esse é o movimento principal. E aproveitando, para você que acabou de assistir esse vídeo, curte, compartilhe. Se você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Coloque isso para alguém que você gostou. Siga a gente em todas as outras redes sociais. Coloque o sininho assim toda vez que vier um vídeo novo para você nos acompanhar, para você ficar totalmente inteirado assim que a gente liberar coisas novas. E acima de tudo, se fez sentido, faça um outro sentir.